Olá amigos, bem-vindo a mais um Domingo no Esporte. Vocês estavam acostumados a ver o Arthur ao meu lado, hoje o Arthur não poderá estar conosco e, no lugar dele, a presença de Amanda. Como vai, Amanda? Tudo bem? Tudo certo. É um prazer estar aqui participando do programa e falando da Copa do Brasil, do Brasileirão e da convocação do Filipão para a seleção brasileira. Isso aí, para começar o programa, vamos falar da Copa do Brasil, a competição mais democrática do país. Finalmente chegou às oitavas de final com direito a zebra e tudo. Vamos aos resultados dos 8 jogos de ida que aconteceram na última semana. Os grandes destaques dos confrontos foram as boas partidas das equipes cariocas. O Vasco praticamente garantiu a classificação ao vencer o Nacional por 2-0 na terça-feira. O Fluminense e Botafogo também saíram na frente em seus confrontos e vão com vantagem para a partida de volta na casa do adversário. O único que perdeu foi o Flamengo, mas o gol feito no final do jogo diminuiu o prejuízo e pôs o rubro-negro vivo na competição. A grande surpresa, por sua vez, ficou por conta do Luverdense, o time de Mato Grosso, que venceu o Corinthians por 1-0 e pode fazer história no Pacaembu. Essa vitória do Luverdense, bem surpreendente, né? Venceu o Corinthians, todo poderoso Corinthians, né, mano? Todo poderoso, mas um time desorganizado, um time desestruturado, né? O Sheik começou no banco, por uma questão tática, existem jogadores com um nível um pouco melhor, numa fase melhor que a dele, mas por uma questão também disciplinar, né? O Sheik no último jogo, quando foi substituído, saiu sem falar com o técnico, ficou esbravejando no banco de reservas, isso não é muito legal, né? Com certeza. Vamos mostrar agora os gols dessas partidas. Começar pelo Vasco da Gama, que, como eu disse, já está praticamente classificado, não é isso, Amanda? Isso aí. O Nacional levou perigo ao Vasco no primeiro tempo, com direito a gol anulado e boas defesas do goleiro Diogo Silva. Mas quem marcou foi o Vasco. Aos 43, Tenório ganhou do zagueiro após cobrança de escanteio e cabeceou no canto. A bola foi entrando devagarzinho no canto do goleiro. 1-0 Vasco. O Nacional continuou assustando no segundo tempo, mas mais uma vez o Vasco marcou no fim. Éder Luiz ia parar cara a cara com o goleiro quando foi derrubado propositalmente pelo zagueiro Morisco, que acabou sendo expulso. Tenório cobrou o pênalti, marcou o segundo dele e o segundo do Vasco, que terminou o jogo com a vitória por 2-0. Já na quarta-feira, o Fluminense foi com tudo para cima do Goiás. Nos primeiros minutos, Renan salvou várias vezes e até a trave evitou o gol do tricolor na cabeçada de Fred. Mas aos 42 não teve jeito. Carlinhos cruzou, a bola passou por Samuel e pelo goleiro Renan e caiu nos pés de Fred. O artilheiro deixou a bola escapar, mas rolou para Jean chutar forte. A bola bateu na zaga e sobrou nos pés de Samuel, iluminado, marcar. No segundo tempo, o Flu recuou e o Goiás poderia ter empatado aos 6 minutos. Gum evitou o gol com a mão, pênalti que o artilheiro gordinho Walter cobrou, mas parou nas mãos de Diego Cavalieri. Cavalieri ainda fez pelo menos mais 2 boas defesas, salvando o Fluminense, que agora jogará pelo empate no Serra Dourada. O Flamengo foi ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro e levou um sufoco no primeiro tempo. Foi pelos pés de Marcelo Moreno que o Flamengo chegou perto de abrir o placar. A bola parou na trave e o Cruzeiro, melhor, chegou ao merecido gol. Em cruzamento na área, Felipe salvou o gol de Ricardo Goulart, mas no rebote, o William marcou. O grande lance da partida estava reservado para o segundo tempo. Everton Ribeiro começou a jogada no campo defensivo, tabelou com Ricardo Goulart e deu um lindo chapéu em Luiz Antônio, mandando a bomba sem deixar a bola cair. Golaço. Depois do segundo gol, o Cruzeiro diminuiu o ritmo e foi castigado. Dedé se embolou ao proteger a bola, chutou em cima de Marcelo Moreno, a bola bateu na trave, mas no rebote, Carlos Eduardo não perdoou. Marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e manteve o time vivo na competição. O grande jogo da rodada estava reservado para quinta-feira. O líder do Brasileirão recebeu o campeão da América. O Atlético Mineiro, que foca na Copa do Brasil no segundo semestre, saiu na frente. Em bela jogada de contra-ataque, Ronaldinho achou o Marcos Rocha, que chutou na saída de Jefferson. O Botafogo empataria ainda no primeiro tempo. A bola sobrou na entrada da área e Lodeiro bateu firme, tirando de Vitor, 1-1. Tinha mais emoção reservada para o segundo tempo. Logo no início, o craque Lodeiro tentou o cruzamento e Leonardo Silva pôs para dentro. Virada do Botafogo. Aos 10 minutos, o Botafogo começou a construir sua goleada. A sorte estava mesmo do lado do alvinegro carioca e a bola sobrou mais uma vez limpa na entrada da área. Dessa vez para Rafael Marques, que chutou no canto para marcar o terceiro. O Botafogo chegou ainda mais perto da vaga aos 40 minutos. Vitinho, em mais um dia inspirado, recebeu de Henrique e de fora marcou o quarto gol do Botafogo. Vitor nem viu a cor da bola e o 4-1 colocava o Fogão próximo da vaga. Porém, aos 44, Ronaldinho pôs Guilherme na cara do gol. Ele tirou Jefferson da jogada e levou a decisão da vaga para o Horto.
Grandes jogos, os times cariocas bem até, né? Apesar da derrota do Flamengo, o Flamengo precisa apenas de 1-0 no jogo no Maracanã para se classificar sobre o Cruzeiro, né, mano? A falha do Dedé, que culminou no gol do Flamengo, deu chance ao Flamengo de lutar, né, pela vaga na próxima fase. O Dedé é ex-Vasco, né? Logo com seu rival, o maior rival o Flamengo, o maior rival do Vasco, o Flamengo, o Dedé deu essa bobeira, essa patinada, e o Carlos Eduardo, que vinha tão contestado pela torcida, pode ter feito um gol importantíssimo para o Flamengo nessa disputa contra o Cruzeiro. E o Dedé, que passa por uma fase complicada, né? Foi a contratação mais cara do Cruzeiro, chegou como um mito e agora é vaiado pela torcida, né? Foi vaiado no último jogo e agora, com falhas constantes, vai ser de novo, né? Não foi a primeira falha do Dedé pelo Cruzeiro, isso é o ex-time Vasco, que começou um ano tão contestado, vem bem, venceu o Nacional por 2-0 fora de casa e está muito perto da vaga, né? Perto da vaga. Tomou um sufoco ali no primeiro tempo, né? Um meio-campo um pouco apático. O Ken não conseguia fazer nada sozinho, o Éder Luiz até se movimentava mais, só não conseguia chegar próximo ao Tenório, mas com um gol no final de cada tempo, o Vasco tá lá, a vaga tá bem perto. Não foi o 2-0, talvez não tenha sido o placar que diz como foi o jogo, né? Que o Nacional teve boas oportunidades, poderia ter saído no gol, mas no final a camisa do Vasco acabou pesando. Com certeza, o Vasco soube ser grande, né? E com destaque para o goleiro também, o Diogo, né? Que depois de uma campanha, vem fazendo uma campanha um pouco conturbada, foi vaiado no último jogo, se mostrou vascaíno agora, né? Vestiu a camisa e fez a melhor partida até hoje com a camisa do Vasco. O Vasco vem encontrando problemas no gol, né? O Diogo Silva é o terceiro goleiro do Vasco no ano, o Vasco quer contratar um novo goleiro, então é uma posição que o Vasco realmente tá carente, né? Tá, mas o Diogo Silva falou que não tem lugar para outro não, que aquela vaga é dele. Vamos ver. E falando de goleiro, que partida do Cavalieri, o Cavalieri voltando aos seus grandes dias do ano passado, salvou o Fluminense de um empate contra o Goiás, o Fluminense venceu por 1-0 e com esse resultado muito próximo da vaga para as quartas de final, né? Isso, o Cavalieri, né, que defendeu o pênalti do Walter, o Walter que vem numa fase brilhante, fazendo praticamente um gol por jogo, né, no Campeonato Brasileiro, perdeu agora o gol na Copa do Brasil. E destaque também para o Samuel, né, que vem salvando o Fluminense aí em momentos decisivos. O Fred, titularzíssimo do Fluminense, titular da seleção brasileira, não vem em boa fase no Fluminense, vem sendo até contestado, cobrado pela torcida, algo que era inimaginável no ano passado, quando o Fred foi artilheiro do campeonato. O Fred vem sendo muito cobrado e o Samuel vem entrando nas últimas partidas e dando conta do recado. O Fred vai ser convocado pela seleção brasileira e o Samuel mostrando aí que o Fluminense tem um substituto à altura para a camisa 9. Né? É isso aí, o Fred fica 3 rodadas, né? Fora do Brasileirão. E é a chance do Samuel conquistar o espacinho dele ali, que já vem conquistando. E o Fluminense que vem mal no Brasileiro, vai tentando se recuperar, vê na Copa do Brasil a grande chance de salvar seu 2013. Com certeza. E o grande jogo foi entre os alvinegros, os dois times sensações de 2013, no Atlético Mineiro fez um primeiro semestre brilhante, campeão da Libertadores, campeão mineiro, o Botafogo, por sua vez, campeão carioca e vem sendo líder do Campeonato Brasileiro. Um jogão, como já havia sido no Campeonato Brasileiro, quando os dois times empataram no Independência por 2-2, um jogaço no Maracanã, direito a 6 gols, 4-2 Botafogo. 4-2 Botafogo, merecido 4-2 Botafogo, destaque para o Vitinho, que participou de todos os gols e fez o último, né? O garoto Vitinho, que é a grande esperança, o grande nome do Botafogo. E sem Seedorf, Loureiro tomou, né? O Loureiro tomou a frente, tomou o comando do time e fez um grande jogo. O Botafogo estava com 4-1 até o último minuto, né? O 4-1 praticamente garantiria o Botafogo, o Atlético ia ter que fazer 3 gols, levou aquele gol no final, que pode ter dado a grande chance para o Atlético Mineiro virar, porque o Atlético Mineiro foi bastante conhecido na Libertadores pelas suas viradas nas quartas de final, na semifinal, na final, justamente por fazer 2-0 em casa. Se o Atlético Mineiro ganhar de 2-0 novamente, o Atlético Mineiro passa. E é um ano de mata-mata para o Atlético Mineiro, Com certeza. né? Veio da Libertadores, agora o mata-mata de novo na Copa do Brasil, vai ser jogão. E o técnico Cuca, né, já disse que não tem muita esperança no Brasileiro, o time começou mal, uma competição mais longa, e que ele vai focar na Copa do Brasil. Então, promessa de grande jogo na semana que vem entre Atlético Mineiro e Botafogo. Com certeza. E os outros jogos, o grande destaque dos outros jogos, do outro lado da chave, foi sem dúvida a derrota do Corinthians para o jovem luverdense, né, mano? Nossa, foi festa na cidade do Luverdense, né? Isso, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. O Corinthians jogou mal. Eu acho que a gente não tem muito o que falar. O time jogou mal. Entrou mal. O Sheik entrou depois para ver se fazia alguma coisa no lugar do Pato, né? Mas não deu pro Corinthians. Das grandes zebras até agora, o Luverdense parece que é o único que ainda tem chance de sair para as quartas de final, porque
O Nacional perdeu para o Vasco, como a gente já disse, perdeu por 2x0 para o Vasco em casa, praticamente está fora. O Salgueiro também, do Pernambuco, que foi uma grande surpresa, perdeu de 3x0 para o Inter no Rio Grande do Sul, também está praticamente sem a vaga. E a grande chance de ser a grande zebra da competição está no Luverdense contra o Corinthians, na partida de volta no Pacaembu. Ele pega um Corinthians numa fase conturbada, mas eu acho difícil para o Luverdense, na casa do Corinthians, levar um resultado positivo. A grande esperança do Luverdense é marcar um gol no começo para o Corinthians ter que fazer 3, né? Mas a gente sabe da força do Corinthians, é um time muito bem montado pelo Tite. Melhor defesa do Campeonato Brasileiro, Continua sendo favorito, né, para conseguir. Com certeza. Teve um deslizezinho ali, mas eu acho que não dá para o Luverdense, não. E os outros jogos, o Santos ganhou o Grêmio de 1x0, o Santos também que vem numa fase ruim, e o Palmeiras na Série B também vê a Copa do Brasil como sua grande chance, venceu o Atlético Paranaense por 1x0. Foram os outros 2 jogos da rodada. Grande jogo do Palmeiras, aliás. O Palmeiras vem numa fase... Aliás, 2 times numa fase muito brilhante, né? O Palmeiras entrou em campo numa sequência de 11 jogos sem perder, 6 vitórias consecutivas, é o líder da Série B, com 7 pontos à frente do Chapecoense. Por outro lado, o Atlético Paranaense também vinha de uma sequência de 10 jogos sem perder. Então foi um duelo de gigantes. Ali não pesou Série A e Série B. Com certeza o Palmeiras é o time de Série B, mas com peso da sua camisa de Série A. O Palmeiras é um dos 12 grandes times da história do futebol brasileiro. E com o Atlético Paranaense, pelo menos na minha opinião, é favorito mesmo, estando numa divisão abaixo. Né? E o Santos revelando mais um garoto, né? O Gabriel. Foi o Gabriel, o Gabigol. Tá certo. O garoto estava em casa, jogando videogame, de repente resolve, vou assistir o jogo do estádio. Chegou no estádio, não estava escalado para entrar em jogo. O outrozinho tomou lá um remédio, não pôde entrar, com medo do doping. Lá vai o Gabriel, entra no jogo, faz o gol e faz toda a diferença para o Santos. Muito bacana, né? Com certeza, é um jovem jogador, uma das grandes revelações do Santos, né? Sempre revelando grandes nomes, né? Os meninos da Vila, como sempre. E o Gabriel tem 17 anos, né? Vai fazer 17. Vai fazer 17 ainda. Então, uma jovem revelação, uma jovem promessa do Santos, que terá partida dura também contra o Grêmio na próxima. E já mostrou o Gabriel mostrando que tem estrela, né? Com certeza está aí, talvez surgindo mais um Neymar no Santos. Né? Será? Nós vamos encerrando o primeiro bloco, mas não sai daí, daqui a pouquinho voltamos com o segundo bloco do seu Domingo no Esporte.